Teve lugar no Cairo, esta sexta-feira, uma conferência sobre literacia em saúde. Numa organização da Unidade de Saúde Familiar Arandes e da Causa, Associação de Utentes desta Unidade de Saúde, 4 médicas responderam a perguntas sobre doença aguda. Tosse, febre, queixas urinárias, dor, vômitos e diarreia foram os temas em debate. Uma sessão muito participada que vale a pena acompanharmos para, mais que não seja, tirar muitas das dúvidas existentes sobre saúde, quer para adultos, quer para crianças. Vamos então deixar um excerto desta interessante conversa. Boa noite a todos, obrigada por estarem presentes aqui neste auditório e também lá para casa, para quem nos segue através das redes sociais. Cumprimento-vos a todos, muito obrigada por se terem levantado do vosso sofá e virem assistir a esta, vamos chamar, conferência sobre a dor aguda. O meu nome é Cláudia Gomes, eu sou a Presidente da Associação A Causa. Para quem não sabe o que é A Causa, nós somos uma associação que está interligada com o USF Arandes. O que é que quer dizer A Causa? Somos a Associação de Cidadãos Amigos da Unidade de Saúde Arandes, daí a designação A Causa. É para nós um gosto estar presente neste evento, que colaboramos com o USF, sempre que é preciso a nossa colaboração e nos é pedida, nós estaremos cá disponíveis para o que for necessário. Desde já quero agradecer mais uma vez e passo agora a palavra à doutora Gilda, que é a coordenadora da USF Arandes, que com certeza vos vai falar mais sobre o tema que hoje vai ser aqui assim discutido. E obrigada. Minhas as palavras da doutora Cláudia. Nós estamos aqui em mais uma iniciativa, portanto, como vemos, a literacia em saúde é um dos nossos grandes objetivos. Este projeto foi iniciado pela nossa anterior coordenadora, a doutora Rosário Santos, que agora já não está na unidade, que já se reformou, mas queríamos dar continuidade a todo este projeto, em conjunto, obviamente, com a causa e com os profissionais da USF Arandes. O objetivo da noite de hoje é termos aqui uma conversa informal sobre o que é a doença aguda, ou seja, temas tão comuns, o que é que eu faço quando tenho febre, quando tenho tosse, o que é importante valorizar quando tenho uma dor de garganta, quando tenho diarreia, medidas simples que podemos começar por fazer em casa e depois quando é que eu devo recorrer aos serviços de saúde. O nosso objetivo é darmos aqui vamos começar por um tema tão vasto, tão importante como a febre. Vamos dar só aqui um mote para depois termos uma conversa informal. Sintam-se à vontade para colocar as dúvidas que quiserem, está bem? E portanto, esperemos que tenhamos aqui uma noite um pouco agradável neste âmbito e bem-vindos e obrigada por terem-se deslocado das vossas casas aqui para este momento, que espero que seja agradável. Obrigada a todos. Então, estes são os temas que nós trouxemos, porque de facto são aqueles temas que mais levam as pessoas ao centro de saúde à procura de uma consulta de doença aguda. Há um tema também importante que não está aqui abordado, mas que vamos falar, que são as declarações de ausência ao trabalho, as declarações de ausência à escola, as baixas, também vamos abordar porque sabemos que também é um tema importante. Começando então pela febre. Eu lançava aqui algumas questões. Como medir e o que é que nós consideramos febre? Que temperaturas é que devemos exatamente considerar? Como é que podemos baixar a temperatura? Que medicação é que podemos usar? E quais são os sinais de alarme? Quais são os sinais que nos devem fazer recorrer a uma consulta? E falando aqui um pouquinho da medição, sabemos que temos aqueles locais clássicos, a axila, a avaliação no reto, no caso das crianças, agora já há tratamentos um bocadinho mais sofisticados, que avaliam na testa ou no ouvido. Mas falando aqui um bocadinho das temperaturas, que temperatura é que vos parece ser considerada febre? O que é que nós habitualmente achamos que é febre? Alguém quer
lançar números. Para mim, 36,5 é febre. Sente que no seu corpo é febre, sim. Mas penso que esse seria o valor até de referência na altura do Covid, seria os 37,5. Portanto, acho que é esse o valor de referência, pelo menos também, que eu utilizo. Covid nesse sentido, trouxe-nos aqui também alguma clareza. Alguns conhecimentos nestas áreas. sim. É verdade. Pronto, os locais, as temperaturas variam consoante o local. Mas o que nós consideramos febre é temperatura superior a 38, seja axilar, seja no ouvido, seja na testa, ou retal, no caso das avaliações nas crianças, superior a 38,5. Não quer dizer que uma temperatura de 37,5 não seja anormal para aquela pessoa, mas nós chamamos isso de uma temperatura subfebril. E isto indica-nos que nós só devemos medicar acima dos 38. Porque essas temperaturas de 37 e pouco têm um papel importante. Sobre essas temperaturas, os micro-organismos, muitos deles vão morrer e, portanto, indica-se que deve-se tratar a partir dos 38 ou 38,5 de temperatura retal. Pode haver exceções, obviamente, e vamos falar delas, de situações em que temos que medicar mais cedo, se a pessoa se sentir muito, no caso de crianças que fazem convulsões, está bem? Mas isto é o que nós consideramos febre em termos médicos, está bem? Então, como é que podemos baixar a temperatura sem ser com medicação? Medidas gerais para ajudar a baixar a temperatura. Um pano de água fria na Na testa. testa, correto? Uma medida muito antiga, mas eficaz. Eficaz, muito. Mais coisas. Tirar a roupa. Exatamente. Fundamental. Beber água também, desidratamos quando temos febre. A ingestão de água pode ajudar no arrefecimento corporal global, está bem? Evitar agasalhar, muitas vezes nas crianças têm a tendência de agasalhar muito e é precisamente o contrário. Sobretudo nas crianças mais pequenas que se atingem temperaturas muito altas e têm muita dificuldade em baixar. Às vezes damos medicação, esperamos uma hora até conseguimos ter a temperatura mais baixa. Nestas crianças é muito importante despir e pode dar-se banho também, ajuda a arrefecer. A partir do momento em que a criança já está um pouquinho mais fresca, já acaba por estar mais ativa. Muito importante no caso das crianças, dar banho, mas nunca deixar uma criança sozinha no banho. Uma criança com febre é uma criança que tem que estar sob vigilância, está bem? Sempre. Um adulto, despir também, vai arrefecer os tais panos de água fria, hidratar bastante, porque aquelas temperaturas de 37 e pouco, que às vezes temos no contexto de uma constipação, podem ser toleradas sem irmos logo tomar medicação. Então, que medicamentos para a febre? Aqui todos conhecemos mais ou menos, certo? Sim. Certo? E mais? Alternativas? O Brufen também se usa como Também. E também há uma alternativa que é a aspirina, que há quem use também, pode ser usada nos adultos. Falando aqui de princípios ativos, paracetamol, Benuron, o ibuprofeno e a aspirina também é eficaz neste aspecto, mas não pode ser usada em crianças, está associada a complicações. Portanto, há sim uns medicamentos que eu não vou referir com nomes de gripe, mas o ideal é Benuron, é o mais eficaz para baixar a temperatura. Se depois não é tão eficaz e com febre passado 4 ou 6 horas, podemos tomar então o ibuprofeno, porque pode ser ainda muito cedo para repetir a toma do paracetamol, está bem? Tudo isto associado às outras medidas ajudam de facto aqui a controlar a febre. No entanto, há aqui alguns sinais de alarme sobre os quais nós queremos falar um bocadinho, são aqueles que de facto devem fazer a pessoa recorrer a uma observação médica. Quais é que acham que podem ser? O que é que numa febre nos preocupa e deve-nos fazer ir ao médico e não esperar? a temperatura muito elevada, a febre também, sei lá, perto ali dos 39, 40 graus, já é muito elevada, não é? Uhum. Pode-nos levar aqui a alguns delírios, talvez, será? Sim, Não é? sintomas associados à febre. Exatamente. Antecedentes de convulsão, isto é muito importante. Está bem? Esta é aquela exceção que, se a criança tem convulsão febril, não vamos esperar até aos 38,5, vamos medicar mais cedo e também é uma criança que deve ser, se tem febres altas, deve ser vista mais rapidamente. Dificuldade em baixar a temperatura, portanto, temperaturas muito altas que não cedem à medicação e prostração, delírio, são sintomas que nos alertam para alguma gravidade e que são mais frequentes nos extremos da idade, nas crianças e nos idosos. Os adultos também podem ter estes sintomas em situações de febre muito alta, mas uma criança ou um idoso com mais facilidade ficam neste estado de prostração associada à febre e são sinais que devemos estar alerta. Então, aqui, resumindo um bocadinho, quando é que devemos consultar o seu médico de família?
se há um mal-estar geral, se há falta de ar associada à febre, se a febre tem mais do que 72 horas, são os 3 dias que nós falamos habitualmente, está bem? Ou se há alguma doença crónica que favoreça a infecção. Uma pessoa que tem um problema de asma, que é um diabético, que tem doenças crónicas cardíacas com maior gravidade, vai se calhar ficar mais prostrado numa situação de febre e não devemos desvalorizar isso e devemos consultar um médico. Se assim não for, podemos aguardar tranquilamente os 3 dias em casa, a medicar de forma correta, a arrefecer despindo, dando banho e aguardar, porque muitas vezes os 3 dias vai ser o suficiente para a febre passar. Algumas considerações específicas em relação à criança. Uma criança com menos de 3 meses, com temperaturas superior a 40 graus, ou se chora e se está muito irritada, é para ser vista logo, não é para esperar os 3 dias. Está bem, bebê abaixo dos 3 meses tem febre, é para ser visto logo, não espera em casa, ou temperaturas altas ou irritabilidade. Depois, vômitos associados à febre, dor de cabeça intensa associada à febre, pintinhas no corpo, pintinhas que nós passamos a mão e elas não desaparecem, como se fossem pintinhas de sangue, são sinais de alarme associados à febre e são para ser vistos logo, não é para esperar. E depois o que já falámos, a convulsão febril. Muitas vezes a convulsão febril surge associada a um pico muito rápido. São crianças e adultos, mas principalmente crianças, em que a febre sobe muito, muito rápido e de facto eles facilmente entram em convulsão. Uma nota muito rápida para a convulsão. São muito alarmantes para quem assiste, obviamente, e portanto os pais levam automaticamente a criança à urgência, mas normalmente são benignas, a criança não fica com sequelas, duram menos de 5 minutos e portanto o que é que se deve fazer? Isto é uma medida útil para todos nós. Uma crise convulsiva deve-se colocar a criança ou o adulto de lado para evitar que se magoe e que se engasgue. Portanto, deve ser colocado na posição lateral de segurança, deve ser colocada de lado, desapertar a roupa, não se deve pôr as mãos na boca, nem tentar segurar, nada disso, está bem? Só proteger para não se magoar. Num primeiro episódio, é sempre para ser observado em serviço de urgência e depois, em situações de febre seguintes, estas crianças devem ser medicadas logo cedo, para não chegarem a ter uma convulsão e se tiverem, os pais também já têm uma medicação em casa que ajuda a reverter. E em relação à febre, há alguma questão? Tenho uma. E se ao fim de estar com febre, dou-lhe o paracetamol como primeira linha e depois, passado 3 horas, está outra vez com febre, o que é que eu poderei fazer nesse caso? Vou-lhe dar mais medicação? Idealmente devemos tentar. A medicação deve ser dada num espaço de 4 horas intercalado, ou seja, a criança ao final de 3 horas ainda não deve tomar nenhum outro fármaco, só ao final de 4 horas é que poderá tomar o ibuprofeno. Mas aí é precisamente aquela fase em que nós devemos começar a tentar arrefecer com medidas físicas, despindo, dando o banho, colocando as tais toalhas frias e aguardar até à 4ª hora em que pode ser feito o ibuprofeno. E aí podemos intercalar. Há crianças que nunca chegam a ficar apiréticas, sem febre, naquelas fases agudas de muita febre, às vezes baixam ali até aos 37,8, 38 e voltam a subir. E pronto, e são de facto horas ali um bocadinho difíceis e angustiantes, mas isto é frequente sobretudo nas crianças pequenas, nos primeiros dias de doença. Agora, se é uma criança que persiste nos 39, 40, está irritada, está prostrada, não é para esperar. Mas caso contrário, é aguardar então as 4 horas para ir gerindo a medicação alternada entre o paracetamol e o ibuprofeno. Nós estamos a falar em caso de crianças e no caso dos adultos, procede-se exatamente da mesma forma ou há outra maneira de É a mesma situação em termos de medicação, também podem fazer medicação paracetamol de 88 alternado com ibuprofeno de 88, que dá medicação a cada 4 horas. Pronto. E também podemos fazer estas medidas físicas de arrefecimento, tentar despir, um duche, 3 toalhas de água fria. O que acontece é que os adultos habitualmente não têm temperaturas tão altas e chegam a ficar epiléticos, enquanto as crianças sobem muito e às vezes não baixam ali abaixo dos 38, normalmente os adultos não atingem temperaturas tão altas. Mas tanto para as crianças como para os adultos, a regra é os sintomas associados à febre. Prostração, dor de cabeça intensa, vômitos são sinais de alarme. Caso contrário, vamos tentar gerir aquela febre em casa, controlar com medicação, porque de facto o pior é a fase inicial, depois entretanto a febre normalmente começa a ceder. Para além da febre e de todos estes sintomas,
Que outros sintomas devemos de estar atentos no caso de uma meningite? É que eu já tive uma situação de um familiar que parecia que era uma gripe, pronto, e ao fim e ao cabo realmente foi uma meningite e foi muito complicada a situação. Que sintomas é que devemos de estar atentos nestes casos? Uma possível meningite. Dores de cabeça intensas, prostração, mal-estar ou irritabilidade. Nas crianças, mas também pode haver nos adultos, as tais alterações da pele, também, que podem ser petequias, ou seja, o aparecimento das tais manchas vermelhas, como se fossem pintinhas, que evoluem de uma forma muito rápida. Nós normalmente não queremos que chegue a acontecer isso em casa, porque isto é um sinal de alarme para ir logo mais cedo possível para o hospital. Mas principalmente isto. Depois nós médicos avaliamos uma coisa que é a rigidez da nuca. Normalmente são pessoas que têm muita dificuldade em fazer este movimento e têm muita dor no pescoço e na região, na parte de trás da cabeça, na região occipital. Mas é principalmente isto, são febres elevadas, dores de cabeça intensas associadas, pode haver vômitos e, mais nas crianças, alterações da pele. E eu já vi um exemplo também de os pais podem encostar uma garrafa ao corpo, se desaparecerem as manchas com a garrafa, em princípio não é nada de mal. Se não desaparecerem e as manchas estiverem visíveis através da garrafa d'água, pronto, é para ir à urgência. E alguns adultos que têm exantemas virais são manchinhas muito leves e quando pressionamos desaparece tudo. Essas são tranquilas, são benignas, não nos preocupam. O que nos preocupa são as manchas que nós em termos médicos chamamos petequias e que são estas que persistem mesmo quando pressionamos. E mesmo a própria irritabilidade. A irritabilidade de uma criança com uma suspeita de meningite não é é um choro aflitivo, é um choro gritado, nós tentamos chamar pela criança e a criança praticamente não dirige o olhar, portanto, todo em conjunto faz essa suspeita de diagnóstico. Obrigada. Uma situação de febre, principalmente com uma criança, mas adulto também acontece muitas vezes quando a febre sobe. Há aqueles arrepios de frio, parecem incontroláveis, e a tendência dos pais, e nossa, porque quem está muito frio é abafar. O que é que se deve fazer nessa altura? Isso é precisamente quando a febre está numa subida muito rápida, muito vertiginosa, pronto. Aí a criança de facto tem muito frio e às vezes até fica marmoreada nessa fase, pronto. Nós não vamos conseguir despir porque a criança está com frio, mas também podemos agasalhá-la, devemos indicar o mais rápido possível, pronto, porque febre associada àquele frio não são 37,5, são febres que habitualmente vão subir bastante e até são febres que às vezes estão associadas a alguns diagnósticos mais específicos, portanto é um sinal importante. Febre com calafrio, normalmente são subidas até aos 39 ou mais e está associada a alguns sintomas de alarme, sintomas urinários por vezes. Pronto, devemos estar atentos a essa situação. Calafrio é um sinal de alarme. É um dos sinais de alarme, é verdade, e nós não referimos aqui. Ok, então vou passar a palavra à minha colega para falar sobre Agora pronto, vamos falar sobre tosse/constipação. Acho que já todos estivemos aqui constipados. Até aqui, peço desculpa se pelo meio da apresentação, mas o que é que vocês sabem sobre estar constipados? O que é que vocês acham que é o principal responsável pela constipação normal que nós temos e apanhamos? E o que é constipação? O que é que vocês consideram que é constipação na realidade? Resfriado, não? Ok? Sim. E o que é, por exemplo, quando está com resfriado, o que é que costuma ter? Quais são os seus sintomas? Normalmente se eu apanho resfriado fico logo constipado e tenho que ir para a cama. E o que é que acha, em regra geral, o que é que acha que é o causador disso? Diferenças de temperatura. As diferenças de temperatura. Mais alguém quer dar a opinião? Isso ouve-se dizer que é de origem viral, não é? Exatamente. É um vírus. É isso. Regra geral. Sim, é isso. Pronto, normalmente a constipação está mesmo associada à infecção das vias respiratórias, ou seja, aqui da nossa parte mais superior, do nariz, mesmo das cordas vocais. Há pessoas que perdem a voz, né? Têm dificuldade a falar, e regra geral está sempre associada a um vírus. Não tem propriamente a ver aqui com o facto de apanharmos mais frio ou mais calor, isto pode estar associado ao facto de haver aqui alterações de temperatura. Sim, o nosso organismo está aqui
mais sujeito às alterações, mas é nesse momento em que o vírus basicamente É oportunista. Exatamente, é oportunista e aproveita-se do nosso organismo, ele está ali no ar e aproveita-se e basicamente fica aqui alojado no nosso nariz e depois, regra geral, desce pelo nosso nariz até aos pulmões e aí é que acontecem as coisas assim mais chatas como as pneumonias, não é? E depois pode estar associado a vários sintomas, como a febre, como nós já falámos, não é? Mas para além disso também muitas das vezes temos aqui muito ranho, não é? Dores de cabeça, temos a tal chamada tosse também, a febre e em alguns casos as pneumonias, como eu tinha dito, ou simplesmente a tosse em si. E o que é que vocês costumam fazer quando estão assim constipados? O que é que começam a fazer desde o início? Quais são as vossas medidas para ficarem melhores? Espera por cima. Chazinho não com mel. Chazinho com mel na doce, ou casca de cebola. Chazinhos de cebola, Chazinhos. Sim, chazinhos, pronto. Por causa da garganta, não é? Depois, exato, da garganta também é um dos sintomas, não é? Tem a ver muitas das vezes também com a irritação própria do reino que vai escorrendo e vai irritando a nossa garganta e forma a amigdalite, que muitas das vezes, 90% das amigdalites que nós temos são todas virais também, não são propriamente bacterianas. Ok, e mais, o que é que vocês fazem? Só fisiológico, é isso. Ok. E como é que faz essa parte do nariz? Como é que se procede aí à lavagem do nariz? Aquelas compras Unidoses? Exatamente, as unidosinhas e depois quando vejo que parece que está seco, digamos assim. Ok. Portanto, deveríamos. É mais para hidratar, então, não é? É mais para hidratar, não é então para limpar. Sim. Assim, há técnicos que defendem que devemos mesmo lavar o nariz de manhã e à noite. Mas com cuidado, lá está, para não entupir aqui as trompas. Sim, são algumas dessas medidas que podemos fazer aqui para os sintomas que vamos tendo. Obviamente, para a febre, podemos fazer os medicamentos para tirarmos a febre, como o paracetamol, o ibuprofeno, que já falamos aqui. O paracetamol, que é o Benuron, também serve não só para a febre, mas para as dores, tanto para as dores de cabeça, para as dores do corpo, que falou-se muito aqui também no Covid, das mialgias, não é? E também muito importante é descansarmos e cuidarmos de nós, evitarmos sair à noite, para não haver depois uma bactéria oportunista que se aproveite do facto de estarmos doentes com vírus e depois cria aqui uma infecção bacteriana. Depois, quem fuma, aqui era uma grande oportunidade para nós tentarmos deixar de fumar, porque o fumar em si também não é. Pronto, os fumadores já têm uma alteração da própria estrutura do trato respiratório dos brônquios e têm mais dificuldade em eliminar basicamente os vírus para fora, porque está tudo alterado. Ou seja, ao fumarmos, estamos a dificultar ainda mais a eliminação das porcarias todas que vamos... E dos mucos também, os mucos todos vão escorrendo, o reino todo vai escorrendo e tem mais dificuldade de mandar tudo fora. Pronto. E também, uma coisa muito importante, mais relacionada com a tosse, é beber muita água. A regra geral, para a tosse passar, temos que hidratar. Pronto. Não beber álcool também. E aqui Não de hidratar, cervejinha. Não, a aguinha aqui é melhor. Os chás também pode ser, uns com mel e com gengibre é muito bom também. E aqui inspirar vapores de água, também hidratar o nariz, para quem também obviamente sofre aqui do nariz seco. Mas a lavagem é que é extremamente importante também para não escorrer para trás, ou seja, para não irritar a nossa garganta, não criar as amigdalites e não estarmos ali aflitos com a dor de garganta, mas também para não ir para os nossos brônquios, porque, regra geral, a tosse com expectoração, quando as pessoas chegam à nossa consulta e dizem tenho muita expectoração, regra geral também tem a ver muito com o muco que vai escorrendo aqui da parte de cima, não é propriamente o muco que está aqui acumulado nos pulmões. É mais a parte superior que vai escorrendo até durante a noite, quando vamos dormir, e depois a gente vai descendo e vai mandando fora. Portanto, se nós conseguimos lavar melhor a parte de cima, vamos conseguir mandar melhor, vamos evitar a acumulação cá em baixo.
e, da mesma maneira, evitar a acumulação e evitar a sobreinfecção por parte das bactérias, evitando assim o uso de antibióticos. Aqui em relação ao contágio, como é que vocês acham que então acontece aqui o contágio? O que é que se propaga aqui a constipação? Através dos espirros. Exatamente. Das partículas que saem da nossa... Sim. E essas partículas podem ficar no ar, mas também nas superfícies, depois, exato, acho que no Covid todos nós aprendemos a etiqueta respiratória, isto que eu fiz aqui de tossir a mão, não está muito correto, não é? Exato, desinfetar as mãos, mas pronto, acho que no Covid todos aprendemos a lavar bem as mãos, especialmente quando vamos mexer também em bebés, também em pessoas mais debilitadas, são aquelas pessoas que estão mais predispostas para coisas mais graves, não é? E, por exemplo, também devemos arejar a nossa casa. Durante o Covid tivemos estes cuidados todos, não é? As janelas do lado e a limpeza dos espaços todos. Basicamente, o que nós fizemos no Covid, acho que temos que manter agora no futuro, especialmente na época da gripe, porque não é só mais na época do inverno. E então, quais são os fatores de risco? É como eu tinha falado já, as crianças mais pequeninas, que são aquelas que ainda não têm as defesas todas desenvolvidas, não é? Por isso é que também as vacinamos, as pessoas desnutridas, não é? E os fumadores, por causa daquilo que eu vos estava a explicar, e as pessoas com as rinites e as asmas, porque estes já têm a sua patologia de base e, portanto, também têm mais risco de desenvolver a doença mais grave. Quais foram os sinais da alarme? Então, quando é que vocês acham que devem ir ao médico? Quando estão constipados? Começam a fazer febre e febre. Ao fim de quanto tempo é que então acha que podemos ir ao médico com febre? 3 dias. Quantos? 3 dias. 3 dias. Ok. A febre. A febre. Acompanhado de outras queixas. A tosse também constante, persistente e que vai agravando ao longo do tempo. Dor no peito. Falta de ar. Dificuldades de caminhar. Sim. Sim. Eu não consigo dormir. Exatamente. Sim, são alguns das queixas. Nós aqui foram alguns dos critérios que nós fizemos. A dificuldade respiratória, obviamente, não é? Quando nós ficamos com a falta de ar, temos que ir ao médico. É das principais causas. Uma tosse crónica, lá está, uma tosse que já está persistente. Normalmente é aquela tosse que nós consideramos até acima das 3 semanas, mais ou menos. Deve ser avaliada, porque estamos a tossir há tanto tempo. E normalmente as coisas víricas, antigamente eu acho que nós dizíamos ali, pronto, os 3 dias de febre, nós sabemos que hoje em dia, pelo menos nos últimos 2 anos, os vírus andam aqui, não sei porque, a tornar-se um bocadinho mais resistentes e tem sido assim um bocadinho mais difícil eles passarem, e especialmente a gripe. Houve agora este ano muitos casos de gripe A com sintomas de 10 dias, por isso, pronto. Pelo meio, não é que seja errado serem reavaliados, mas não é assim tão errado de esperarem 5, 7 dias em casa para serem observados, desde que estejam bem. Tanto vocês como as crianças, não é? Se uma criança, mesmo com febre, está bem, está super ativa, anda a correr, não tem sinais, anda a comer, está mostrada. A creche manda para casa, o patrão não recebe. Esse é que é o problema, a regra já é isso. Eles precisam sempre de uma justificação, pronto. É verdade. Mas não é imperativo ser observado. Se vocês, pronto, obviamente, se vocês estiverem a agravar e se os sintomas estiverem a piorar e a criança também estiver a piorar, tem que ser avaliado. Alguma dúvida aqui em relação a... Não sei se e depois vamos deixar de tossir. Pois é. E eu queria dizer uma coisa, exato, outra coisa só queria deixar aqui. A última coisa normalmente a ir embora é sempre a tosse, já agora. E às vezes a tosse pode persistir 3 semanas, até 1 mês, desde que ela está melhorante, pode ser normal. Pronto. Então, especialmente se tivermos aqui rinite alérgica, que muitas pessoas têm,
pode persistir durante muito tempo. Uma alimentação que seja rica em frutos, principalmente ricos em vitamina C, alimentos como o gengibre, a pimenta rosa, é muito importante e cada vez mais têm sido desenvolvidos estudos que as pessoas que têm uma alimentação muito rica em alimentos de folha verde, em frutos, em toda uma alimentação rica em vitaminas, é fundamental, assim como a atividade física. Podem não acreditar, mas cada vez mais a atividade física é como se fosse uma vacina natural, além de prevenção de várias outras situações. Deve ser praticada. Então, e se eu estiver doente, posso praticar exercício físico? Se tiver essa capacidade, não vai fazer um exercício físico, uma atividade física intensa, mas desde que tenha, por exemplo, uma capacidade respiratória que o permita, se calhar não vai correr a uma grande velocidade, mas se fizer uma caminhada vigorosa e depois chega a casa, toma banho, não é preciso vestir-se muito, mas pelo menos resguardar-se das diferenças de temperatura, isso é uma vacina natural e que podemos e devemos. Isso salvaguarda de muitas recorrências destas constipações e que é fundamental. Aqui no centro dos temas que vos propomos, mas que não são estanques a estes 5 temas, vamos falar um bocadinho de queixas urinárias. Ao contrário, os primeiros temas não são sazonais, acontecem todo o ano, e isso está aqui mesmo no centro da apresentação. Portanto, como é que são provocadas as infecções urinárias? Ideias? Será que tem aqui, enquanto as outras poderiam ser aqui mais virais, estas são mais bacterianas, será? Não sei. Ok. Todas as informações. E essas bactérias, nós apanharemos as bactérias como? Pois, mais higienização, por exemplo. Não só pessoal, mas também sanitários, por exemplo. Desidratação. Portanto, higienização sanitária, higienização íntima. Questões anatómicas. Questões anatómicas. Podes explorar mais? Questões anatómicas. Relações sexuais. Uma doença renal, por exemplo. Eu tive uma tuberculose renal e comecei a ter infecções urinárias, até infecções de repetição, exatamente pelo problema realmente do bacilo de Koch que eu tinha no rim. Muito interessante. É que eu tenho um problema que vou várias vezes à noite, de noite à casa de banho. Durante o dia aguento bem. De noite, aí de 2 em 2 horas tenho que ir à casa de banho. Por acaso temos aqui questões muito interessantes. Aquela senhora falou uma questão importante, que são sintomas compatíveis com uma infecção urinária, mas que não são uma infecção urinária e que têm que ser esclarecidos e abordados de maneira diferente, e depois podemos falar nisso noutra altura. E em relação a outras questões que falaram, vamos então aqui falar melhor. Então, questões de higienização. É muito importante aprendermos a higienização íntima desde pequeninos, e é tão simples quanto limpar de frente para trás. Parece assim um bocadinho ridículo, mas isto devia ser ensinado mesmo nos meninos de infância em casa. As sanitas estão cozidas. É verdade, também não são ergonómicas, é verdade, mas nós temos muita tendência até cultural de limpar de trás para a frente e até olhar para ver se está tudo bem. Vamos ser honestos? Mas nós não temos que ver nada. Temos que limpar de frente e para trás. Porquê? Porque as bactérias que causam infecções urinárias estão essencialmente na parte intestinal. E se nós estamos a limpar de trás para a frente, estamos a arrastar as bactérias para a parte urinária. Portanto, não sei se tem noção bem na anatomia, mas as vias urinárias estão assim mais para a frente e a parte intestinal, né, doamos mais para trás. Portanto, o ideal é, se é para misturar, é da frente para trás, nunca de trás para a frente. Assim é das mulheres, os homens não se limpam assim. Os homens não limpam. Os homens limpam-se como quiserem, mas não limpam atrás e depois vão limpar à frente. Vamos também separar aqui as áreas. Mas eles estão separadas. Já estão separadas, não vamos misturar. É por isso que eles também têm menos infecções. Exatamente, mas quando têm também nos chamam mais a atenção. Aqui o enfermeiro estava a falar e bem de questões anatómicas.
Na mulher nós temos um trajeto muito curto entre a saída da uretra, portanto para o exterior, e depois as vias urinárias, a bexiga e os rins, portanto não temos uma uretra e todas as vias que tem no homem, e portanto é mais fácil para as bactérias percorrerem esse percurso e causarem infecções. Portanto estamos em desvantagem só nisto. O resto das mulheres não estão em desvantagem em mais nada na vida. É a única altura que as mulheres não complicam. É tudo mais direito. É muito mais curto. Pronto, e depois temos também aqui questões patológicas, como obstruções por pedra ou doenças renais mais complicadas que podem levar a uma predisposição para infecções urinárias. Ok. Importante, uma sanita mal higienizada, ou melhor, sentar numa sanita não causa infecções urinárias. É importante, porque isto pôr as criancinhas de cócoras em cima do tampo da sanita é maior o perigo do que o benefício. Okay? Agora, temos que olhar para a sanita, como todos os locais, nós também não pomos as mãos em corrimões e mesas que estejam visivelmente sujas, mas uma sanita visivelmente limpa não é por aí que vai acontecer uma infecção urinária, porque não há um contacto direto entre a uretra e o tampo da sanita. Nem é porque alguém lá em casa tem infecção urinária que eu também vou ter. Exatamente, exatamente. Não é assim que se contagia, ponto. Não há essa hipótese. Exatamente. As relações sexuais também que aqui foram faladas, é importante. Não será por micro-organismos que venham necessariamente das vias intestinais, mas todos os outros micro-organismos que podem estar presentes, não só no pênis, ou todos os órgãos genitais do homem, neste caso do parceiro, podem ser pelo contacto direto entre a vagina e a uretra, podem ser transmitidas numa relação sexual. Portanto, é ideal depois da relação sexual, e antes também, convenhamos, um banhinho. E fazer xixi. Exatamente. E urinar. E urinar é mais importante. Exatamente. Então, quais são os sintomas de infecção urinária? Temos aqui uma senhora que falou muito bem da vontade de urinar muitas vezes. Mais. Ardor. Ardor. Certo? Mais. Mal-estar. Mal-estar. Pode haver, em casos mais graves, mesmo a presença de sangue na urina, não é? Certo. Portanto, temos presença de sangue na urina, temos ardor a urinar, temos vontade persistente ou muito frequente em urinar, um mal-estar geral, mais algum sintoma que associe a uma infecção urinária? Dor lombar, febre. Febre também, dor no fundo das costas, mais alguma? E até não tenho sintomas nenhums. E tenho uma infecção urinária. Até não tenha sintomas nenhums e tem uma bacteriúria assintomática. Pronto, no sentido que é importante, e por isso é que às vezes as pessoas pensam, eu acho que estou com infecção urinária, vou fazer uma análise. E a análise até dá positiva e não tem sintomas. Isto, a não ser nas grávidas, em situações muito particulares, não é para tratar. Okay? Portanto, fazer a análise e dizer que tem lá um micro-organismo ou uma suspeita de infecção urinária, se não houver sintomas e não for situações particulares, não é para tratar. Até pode haver contaminação da própria mão. Exatamente. E até porque nós mulheres podemos ter sempre um nível mínimo pequenino de bactérias na nossa urina que não nos chega a causar sintomas e automaticamente o nosso sistema imunitário combate. Portanto, nós só desenvolvemos sintomas de infecção urinária quando elas se multiplicam a um nível crítico e dão sintomas. E portanto é muito frequente, eu posso fazer uma análise agora e até ter algumas bactérias e daqui a 2 dias já não tenho e passou e não preciso de fazer nada. Portanto, valorizar sobretudo as queixas. Nem todos os sintomas de infecção urinária são infecção urinária. Exato, que era o que estávamos aqui a falar nesta situação. Portanto, uma situação crónica de muita vontade de urinar, por exemplo, durante a noite, que é muito frequente, pode estar associada a muitas outras alterações, pode estar associada a ansiedade, a insónia, alterações renais, a uma ingestão acentuada de água perto da hora de deitar. São todas as questões que têm que ser valorizadas. Estamos a falar de doença aguda, portanto, sintomas que num curto espaço de tempo se desenvolvem. Portanto, temos aqui a dor ao urinar, a sensação da dor, a necessidade de urinar com maior frequência. Também pode acontecer querer urinar e não conseguir. Falou-se também aqui do sangue na urina, o mau cheiro, tudo são sintomas compatíveis com a infecção urinária. E então, em que pessoas devemos estar mais alerta em situações quando surgem estes sintomas? Doentes crónicos. Exatamente, doentes crónicos, por exemplo, como diabetes,
idosos que usem fraldas ou que estejam avaliados, que não sejam, que sejam dependentes, são sempre populações de risco que têm que estar mais alertas, até porque às vezes os sintomas não são tão óbvios. Por exemplo, a infecção urinária num idoso, uma pessoa mais dependente, pode-se manifestar como confusão e nada tem a ver com estas queixas de infecção urinária. Portanto, estas populações temos de estar sempre mais alerta e nós também estamos disponíveis para ajudar. Mais? O ser homem. Ser homem, exatamente. Portanto, os homens, por questões anatómicas, estão muito menos predispostos a infecções urinárias. Quando as têm, há uma maior probabilidade de estar associada a malformações anatómicas. Não quer dizer que as têm, mas há uma maior probabilidade e, portanto, uma maior necessidade de estudo desta situação. E também crianças e bebés que saibamos até que já têm malformações renais, têm que ser também avaliadas de outra forma. Então, como prevenir infecções urinárias? Uma toda a gente acerta. Como é que se limpa? Perfeito. O que é que se faz depois da relação sexual? Xixi. Perfeito. Maravilha, é isso mesmo. Mais. Beber muita água. Perfeito, beber muita água. Temos que limpar os canos. E depois pensamos, não, mas eu não quero beber água porque eu já vou muitas vezes à casa de banho. É esse o objetivo. É limpar mesmo, para arrastar consigo toda aquela camada, o biofilme de bactérias que estão no nosso sistema excretor. Mais. Nós mulheres temos muita tendência a usar os géis íntimos específicos para a parte vaginal, para a parte urinária. É um erro usá-los sistematicamente. Isto porquê? Porque nós temos bactérias que vivem normalmente na nossa região urinária e vaginal, que é importante não dar cabo delas. Uma coisa é fazermos, por exemplo, uma higiene mais dirigida ou quando estamos menstruadas ou realmente quando estamos com estas situações de queixas urinárias, etc. Aí pode fazer sentido. No entanto, sistematicamente fazermos a nossa higiene com produtos de higiene íntima, podemos estar a destruir aquilo que nos protege. Portanto, usarmos um sabonete de glicerina, um gel pH neutro, deve ser o nosso hábito diário. Assim como o penso diário. Exatamente. Não usar o penso diário. É melhor quer dizer, as senhoras vão dizer que não é nada melhor porque isto dá muito trabalho, mas andar com uma cuequinha de algodão na carteira, numa bolsinha, e se vimos que há alguma perda, e não é preciso dizer uma senhora, olha, houve um ataque de riso e até urinei um pouco. Não há problema nenhum, é normal, é anatómico. Portanto, vamos à casa bem e trocamos. Nunca andar com a cueca com urina. Pronto. E não há problema nenhum, nós na nossa carteira cabe tanta coisa, vai querer mais uma cuequinha, isso não ocupa muito espaço. E há aqui também uma outra questão, que é não ficar muito tempo sem ir à casa bem quando temos vontade. Porque se nós temos vontade, é porque a nossa bexiga, o nosso balãozinho enche até um determinado ponto e quando bate nas paredes, faz um alerta para nós urinarmos. Se nós não vamos urinar, estamos a fazer com que aquela urina fique ali demasiado tempo, como um tanque, não é? Uma água parada, uma água parada. E aí os bicharocos vão se multiplicar e, portanto, o ideal é, há um sinal de alerta para nós esvaziarmos, tentarmos esvaziar. São sinais anatómicos, fisiológicos, que funcionam muito bem e que nós devemos respeitar. E depois aqui uma última questão muito importante, que é não ir à farmácia buscar antibióticos. Ok? E isto é, aqui no centro da nossa apresentação, as queixas urinárias são o único motivo destes 5 que devem motivar uma ida ao médico quando surgem. Portanto, aqui não há 72 horas de espera ou mais tempo. Há queixas compatíveis com a infecção urinária, deve ser feita uma avaliação médica para avaliar todo o contexto, são infecções de repetição, quando é que foi a última vez, que antibiótico foi feito, se há sinais de alarme que só o médico consegue avaliar e medicar de forma dirigida e, em casos em que se justifique, em termos médicos, pedir alguma análise. Mas todo esse estudo deve ser feito em consulta e deve ser dirigida a uma avaliação médica mal surgem estes sintomas. Portanto, acabei de falar agora um bocadinho de sinais de alarme, infecções de repetição, infecções nos homens, senhoras que já fizeram várias vezes o mesmo antibiótico e que agora têm bactérias que são resistentes àquele antibiótico, portanto, isto deve ser muito criterioso a escolha do antibiótico para tratar, portanto, deve ser dirigido e estabelecido pelo médico para evitar estas situações.
mas estas são as situações mais alarmantes e aquelas também já falamos, dos bebés e das pessoas idosas. Importante também, sinais de alarme que nos podem motivar a fazer estar um bocadinho mais atentos, que é quando estes sintomas de infecção urinária, a vontade de urinar muitas vezes, o ardor, surge a dor lombar, o Rosário falou, as náuseas, os vômitos. Isto faz-nos pensar numa infecção mais superior, ou seja, mais nos rins. Nós temos os rins, depois a bexiga e depois então desagua para o exterior. Estes sintomas podem ser mais compatíveis com uma infecção renal superior, que tem um tratamento mais dirigido, tem complicações que podem ser mais graves e que nos devem fazer aqui alguns alarmes dispararem, e por isso é que é tão importante a avaliação médica. Claro, claro que sim. As infecções são sempre de origem bacteriana. As infecções urinárias são de origem bacteriana. Mas pode haver situações em que não há uma infecção. É que eu vou explicar isto. Eu vou contar o meu caso particular e até gostava de ouvir uma opinião médica, porque nunca perguntei a nenhum médico. Gostava de saber se estou a fazer bem ou não. Disseram que se deve evitar ao máximo os antibióticos, como é conhecido, e naqueles pequenos sintomas, tipo um ardor, que começa assim devagarinho, tenho uma estratégia e que tem resultado sempre. Nunca preciso de ir ao médico com queixas de infecção. Num copo de água grande, coloco meia colherinha de bicarbonato de sódio e faço isso uma vez por dia durante 3, 4 dias. Melhoro sempre. Não sei se isto é possível ou não. Confesso que não conheço esta infecção. Tem a ver com alcalinização. Mas a inflamação o bicarbonato vai ajudar a alcalinizar e, portanto, tem a ver com estas alterações de pH que falamos. Muitos médicos, urologistas inclusivamente, além da medicação, quer antibiótico, quer de medicação sintomática, aconselham sempre até o consumo de vitamina C, exatamente para alterar o pH, se é mais ácido ou mais básico, e o bicarbonato vai alterar no sentido positivo. Mas à partida não será uma infecção urinária. Algum mal-estar. Exatamente. São estas situações em que são sintomas que parecem uma infecção urinária, mas que de facto não são, até porque é uma situação recorrente e que faz esta medida e que melhora. Não sei se bebesse só água se também não melhorava na mesma, não sabemos, mas resulta. As infecções ginecológicas muitas vezes dão ali uma fragilidade e uma inflamação da vagina, etc., que com a urina a passar arde, porque aquela zona está frágil, mas não significa que a urina tenha infecção, significa que aquela zona está fragilizada e com o contacto com a urina arde. Pronto, e portanto é o grande simulador das infecções urinárias, são as infecções ginecológicas, que podem ter múltiplas causas, bactérias, fungos, etc. E resulta de um desequilíbrio do nosso sistema imunitário, e às vezes basta esta questão de controlar o pH por uma questão de alimentação ou de algumas coisas que se tomam, é o suficiente para os nossos anticorpos se desenvolverem e combaterem. Portanto, o grande simulador das infecções urinárias são as infecções ginecológicas, e às vezes é esse também o desafio. E que nós também podemos tentar distinguir, porque nós não temos ardor a urinar. A urina a passar nos nossos órgãos genitais é que vai provocar dor. São sensações diferentes. A infecção urinária arde no momento em que estamos a urinar, mesmo sem tocar na pele. As restantes infecções, ou digamos que a nossa flora está um bocadinho mais desprotegida, arde quando toca. Sensação de queimadura. Exatamente, a sensação de queimadura. E estivemos a falar em senhoras pós-menopáusicas, em que há uma secura vaginal associada, uma alteração ali das nossas mucosas, é mais comum isso acontecer. Portanto, arranjar estratégias para evitar é inteligente e se resulta, ótimo. Não desvalorizar sintomas de uma infecção urinária que está habituada a que não sejam, mas um dia podem ser, e portanto procurar ajuda médica se de facto... Já aconteceu e aí a diferença é grande. Sim, mas é interessante ter essa noção e não negligenciar quando os sintomas são diferentes ou se perpetuam. As pessoas têm estes sintomas que mimetizam, ou seja, que imitam os sintomas de infecção urinária, então aí há um alerta para o que é diferente, prolonga-se no tempo ou não, fiz as medidas habituais e não resolveram, e procurar ajuda, porque protelar a ajuda médica num contexto de infecção urinária pode levar a situações mais graves, como as pielonefrites, as infecções renais, que nós temos que atuar de outra forma. Principalmente nós mulheres, a partir dos 40, 45, 50, em que começamos ou não a entrar na menopausa,
o nosso declínio hormonal também provoca isso mesmo, ou seja, o não termos tanta lubrificação pode fazer com que tenhamos o que parece uma infecção urinária, e na verdade não, ou vou mais vezes à casa de banho, ou tenho mesmo este desconforto, e às vezes uma boa hidratação, mesmo no dia a dia, géis, portanto nós não precisamos pôr só creme na cara, as nossas partes íntimas também podem precisar só de um gel hidratante, só para não sentirmos aquela secura, ou mesmo numa relação sexual precisarmos dos géis à base de água, que hoje em dia se compra tão facilmente nos hipermercados e até são baratos. Assim, com mais uma vez o exercício, estarmos, por exemplo, aqui sentados e começarmos a apertar como se tivéssemos muita vontade de fazer xixi, contarmos até 10, tudo isto são exercícios e são medidas que podem prevenir estes sintomas que às vezes parecem infecções urinárias ou sintomas urinários e que no fundo são as nossas rugas urinárias neste caso. Pronto. Posso dar uma palavra à minha colega? Começamos aqui com um tema um bocadinho diferente. Vômitos e diarreia. Também chateia muito, não é? E portanto são aqui complicados de tolerar. Tem ligados, a diarreia pode levar às infecções urinárias. É verdade, lá está ali a ligação entre o intestino e a uretra, de facto pode favorecer. Ok, voltamos aqui ao nosso esquema. Causas, medidas gerais, fatores de risco, como prevenir e sinais de alarme. Causas dos vômitos e diarreia, o que vos parece? Quais são os bicharocos que fazem este estrago mais frequentemente? Pode vir com intoxicação alimentar também, não é? Certo. Pode ser viral. Isso. Ok, então é assim, há vírus que andam no ar e que nós apanhamos da mesma maneira que apanhamos vírus respiratórios e ficamos doentes, com gastroenterite, e há vírus e bactérias que apanhamos em comidas mal confeccionadas, sobretudo bactérias, aí é um bocadinho diferente. Os sintomas são mais intensos habitualmente nas gastroenterites bacterianas, mas elas são muito raras. A grande maioria, são gastroenterites virais. São mais frequentes no verão, porque é quando estes vírus se multiplicam mais, mas a nossa experiência do pós-Covid é que neste momento temos gastroenterites todo o ano. Isto está a ser um bocadinho atípico e vamos vendo gastroenterites ao longo do ano. Ok, então, de facto, pronto, são infecções do estômago e do intestino provocadas por vírus. Engraçado que podemos ter o mesmo vírus que uma pessoa vomitou imenso e na outra pessoa só teve diarreia e a outra pessoa só teve dores no corpo. Portanto, o mesmo vírus pode dar manifestações diferentes em pessoas diferentes, e acontece muitas vezes numa casa a família toda ser afetada, mas cada um tem sintomas diferentes, não é? Isto é aquilo que nos torna diferentes, de facto, as nossas fragilidades e o nosso sistema imunitário. E nas crianças, muitas vezes, os vômitos são associados a outras doenças. Situações de constipação em que a criança tosse muito e acaba por vomitar, infecções mais graves como pneumonias que podem estar associadas a vômitos, e daí, portanto, ser também para o médico um sinal de alarme quando é um vômito que persiste. Fatores de risco. O que é que acham que pode mais facilmente levar aqui no fundo já falámos aqui um bocadinho nisto, não é? As intoxicações alimentares, portanto, comidas que possam estar mal confeccionadas ou mal refrigeradas e a altura do ano são as principais coisas. Portanto, é aquilo que nós devemos ter atenção quando estamos a confeccionar alimentos que estão em bom estado, quando não comemos em casa e vamos buscar maçãs que está numa máquina e se calhar já ali está há muito tempo, e sobretudo na primavera e no verão ter estes cuidados de não facilitar com as coisas que ficam fora do frigorífico. São assim os principais fatores. Os outros nós não controlamos, não é? Porque os vírus estão no ar, nós apanhamos e pronto, faz parte. Portanto, são as medidas de higiene para todos os vírus, lavar as mãos, a etiqueta respiratória de proteger, mas pronto, os outros vírus nós de facto não conseguimos controlar, exceto naquilo que a doutora Gilda há pouco falou. Se tivermos uma alimentação saudável e se fizermos exercício físico, até podemos apanhar o vírus. Mas o nosso sistema imunitário dá-lhe um chute e ele não chega a fazer estragos. Medidas gerais. O que é que nós podemos fazer em casa se começarmos a vomitar ou se começarmos com diarreia? Aquelas coisas que são mesinhas, não é? Que desde pequeninos ouvimos e que as mães faziam, e o que é que podemos fazer? Dizem que normalmente é seguir o nosso instinto. Se não temos fome, não comer. Mas essencialmente beber, não é? Exatamente. E seguir um bocadinho. Acho que o que manda, não é? É isso. Fundamental. Não entupir de comida. É que principalmente com crianças nós sempre
mas ela vai, não pode comer, ela tem que comer porque está a vomitar. Não, é fazer o hidratar, líquidos essencialmente, mas o comer é secundário, entre aspas. Há dietas que nós sabemos que podem ajudar nestas situações, não é? Em termos de diarreia, por exemplo, sabemos quais são os alimentos que devemos evitar e quais são aqueles que devemos preferir, certo? Assim. Não comer verdes, o que é verde não se pode pôr. Tenho uma escola grande. Coisas fáceis. Para os vómitos também pode-se pôr um bocadinho de açúcar, aqueles vómitos que nunca param, não é? Debaixo da língua e deixar a saliva. Isso é mais para as crianças. Se nós não conseguimos comer nada. Se nós usamos nas urgências de pediatria, usamos o chupa. A criança não consegue engolir nada porque vai vomitar, mas é uma forma de repor os níveis de açúcar para não entrar em hipoglicemia e pode ajudar um bocadinho a controlar o vómito. O principal é hidratar, de facto, pensando aqui nos vómitos, e nós temos aqui uma regra que é: não é beber um copo inteiro de água, acabei de vomitar, estou cheio de sede, isto nas crianças é muito frequente. Nós adultos temos alguma noção que não podemos estar a beber muita água, mas é muito frequente uma criança vomitar e logo a seguir pedir-se um copo de água, está cheio de sede. Esta hidratação deve ser fracionada, e para nós também adultos, um bolinho, uma colher, uma seringa com líquido, depois vai brincar 5 minutos, bebe mais um bocadinho. Porquê? Nós acabamos de vomitar, o nosso estômago é um músculo que contraiu todo. Se nós formos enchê-lo novamente, é certo e sabido que vai acontecer outra vez. Então, mesmo esta hidratação deve ser lenta. E outra coisa que se aconselha, deve-se fazer uma pausa, depois do vómito, entre 15 a 30 minutos. Não ingerir nada, está bem? Às vezes há aquela sensação de boca seca, lavar a boca, ficarmos indispostos, mas evitar beber, para de facto o estômago relaxar e descontrair. E depois então, 15 a 30 minutos depois, começar a beber em pequenas quantidades. E aí sim, se nós bebemos já alguma água ou até um soro de hidratação oral que se vendem nas farmácias e ajudam muito a hidratar e a reter os vómitos, se nós já bebemos e já passaram 2 horas e até correu bem, então podemos tentar comer alguma coisa. E no vómito, quando formos comer, o que é preferível comer? É preferível comer uma coisa mais consistente, uma tosta, uma torrada, do que irmos comer uma canja. Se nós formos comer uma coisa líquida, mais facilmente vamos vomitá-la. Portanto, é mais fácil comer uma coisa sólida, que vamos trincando um bocadinho e vamos comendo aos bocadinhos, do que ir dar a famosa canjinha, porque isso é mais fácil de vomitar novamente. Como é que nós podemos prevenir estas infecções? Já falámos um bocadinho também sobre isto. Portanto, se elas são, a maior parte delas, virais, o que é que nós podemos fazer? Lavar as mãos, limpar as superfícies, evitar o contacto com pessoas que sabemos que estão doentes. Pronto, isto é o principal. Depois os cuidados com a confecção alimentar, e existem vacinas para o rotavírus, que é o vírus que mais frequentemente dá gastroenterites graves. Nós fazemos estas vacinas de forma opcional, podem ser feitas em crianças pequeninas. Uma criança saudável não terá de a fazer, mas quando são crianças com doenças crónicas, crianças que nasceram com problemas, está incluído no Plano Nacional de Vacinação este tipo de vacinas. Porquê é que se faz nas crianças e não nos adultos? Porque um adulto, se vomitar 4 ou 5 vezes, tem mais probabilidade de ficar bem do que uma criança com menos de 1 ano, que facilmente entra em desidratação grave e perde peso. Portanto, a questão de se vacinar as crianças tem a ver com isto. Uma criança com menos de 1 ano, com uma gastroenterite grave, pode correr mal e tem muita gravidade. E isto tem um bocadinho a ver também aqui com os sinais de alarme. Pronto, uma criança muito pequenina, que perca muito líquido a vomitar, tem mais risco do que um adulto, porque tem um peso muito menor e mais facilmente entra em desidratação grave. Pronto, e então, de facto, existem vacinas para um vírus específico, que é o rotavírus. Mas depois, não nos enganemos, há dezenas de outros vírus que também podem provocar, não é? Portanto, isto não é assim um milagre para todas as situações. É para o vírus mais frequente ou, pelo menos, para o vírus mais grave. Os sinais de alarme. Pronto, o risco, de facto, o grande risco é a desidratação. E a desidratação pode dar sintomas de prostração, a pessoa não se consegue levantar, não tem energia para nada, tem tonturas, pode até desmaiar. Pronto, e estes são aqui os principais, sinais de alarmes. Vómitos que não param. Portanto, uma coisa é nós vomitarmos 1, 2 vezes e depois fizemos as tais medidas de não comer nada e ingerir pequenos líquidos
e a coisa acalma. Outra coisa é no espaço de memória nós vomitarmos 4, 5, 6 vezes não para, e isto é um sinal de alarme. Quando não toleramos os tais líquidos em pequena quantidade, uma colherzinha, um bolinho, não fica nada. Quando temos alguns sinais de desidratação que são mais evidentes, lá está, nas crianças, porque com mais facilidade desidratam, e quais são? Olheiras muito fundas, língua muito seca, mas até têm dificuldade em engolir, em fechar a boca, estão mesmo muito desidratados. Crianças que choram e não têm lágrimas, isto é relativamente frequente. Pronto. No adulto, sim, prostração, e no adulto mais a prostração. No adulto não é tão frequente ver estes sintomas, às vezes, lá está, nos extremos da idade, as pessoas idosas também acontece, a língua seca. No adulto, o mais geral da desidratação é a prostração, a falta de força, a falta de energia, são aqui os sinais de alarme. Dor abdominal intensa, uma dor de barriga muito, muito forte associada aos vômitos, não é para esperar, não é para ficar em casa. Pronto. E a prostração, a desorientação, são aqui os principais sinais de alarme. Muitas vezes nestas alturas nós damos indicação para parar os alimentos com lactose. Não é porque a pessoa se tornou intolerante à lactose, é só porque a lactose é difícil de digerir e, portanto, se o nosso sistema já está aqui em dificuldades, não vamos sobrecarregar mais. Está bem? Portanto, isto é importante, no geral, para todos nós, e nas crianças mais especificamente isto acontece. Obviamente uma criança que está a ser amamentada é para continuar a ser amamentada e não está em causa. Ou uma criança que ainda só tem 6 meses e só faz leite do biberão também vai manter. Mas numa fase em que já são mais crescidos, e até mesmo nos adultos, se calhar não é muito fácil nós estarmos a tolerar aquele leite que bebemos todos os dias ao pequeno almoço, estamos assim dispostos. É um alimento com muita gordura e com lactose difícil de digerir. O percurso habitual de uma infecção viral é a pessoa ter vômitos no início, primeiro, segundo dia, depois os vômitos acalmam e depois a seguir vem a diarreia. E por isso, normalmente, quando a pessoa já está na fase de mais diarreia, os vômitos já acalmaram. Nessa fase, a pessoa já pode retomar a sua alimentação normal, com os cuidados de não comer os tais verdes, não comer algumas frutas que podem facilitar também a diarreia e a gordura. Pronto, mas de resto fazer já uma dieta mais diversificada. Pronto. Medicação para os vômitos, sim ou não? O que é que acha? Idealmente não devemos dar, e por exemplo nas crianças não se medica para os vômitos. Nos adultos às vezes medicamos porque tem que funcionar, não é? Tem que trabalhar, tem que tentar fazer a sua vida, pronto. Mas idealmente não se deve medicar para os vômitos. Os vômitos são autolimitados, portanto vai haver ali ao final de 1, 2 dias automaticamente acalma. Quando a pessoa está muito aflita, às vezes basta tomar um comprimido ou 2 no máximo e não é uma medicação que tenha que ser feita regularmente. Na criança, então, evitamos de todo, porque os vômitos podem ser um sinal de alarme para uma outra doença e, portanto, estamos a mascarar um sintoma, medicamos. Está bem? No fundo, a nossa intervenção nas gastroenterites virais é só ajudar a controlar aqui um bocadinho os sintomas, porque a doença vai passar na mesma, mesmo que nós não façamos nada. É uma questão de tempo e deixar o nosso sistema imunitário atuar. Pronto, vamos ao último tema, que é a dor, que é o mundo, não é? Nós temos de dor desde aqui até à ponta do dedo. Portanto, na realidade, para não estar aqui a amassar muito, obviamente aqui são a nossa avaliação outra vez, o que é que vocês têm de dúvidas sobre a dor? O que é que vocês gostavam que nós esclarecêssemos sobre a dor? Quando vocês têm uma dor, como é que devem abordar a dor? Ou alguma coisa que vos suscita assim, dúvida, assim de repente? Sim. Mas as dores podemos valorar para que quais são os sinais de alarme, não é? Sim, ou pronto, aquelas dores mais intensas. Exato. Pronto. Obviamente, acho que todos nós sabemos que a dor é muito importante, não é? Pode ser aguda ou crónica, normalmente mais de 3 semanas já é crónica, e obviamente a dor pode ser um sinal de saúde, de problema de saúde, não é? Pronto, nós valorizamos aqui a dor, normalmente na consulta usamos esta escala, existem outras escalas, mas é só para ter uma ideia, para vos perguntar de acordo com esta escala. Existem várias causas e de acordo com estas causas é que depois valorizamos ou não. Podem ser lesões, podem ser doenças crónicas, infecções ou inflamações.
Obviamente, depois existem certos fatores de risco, tipo a dor, como a idade avançada, o traumatismo, por exemplo, a história familiar de fraturas também é um fator de risco, ou a pessoa ter certos hábitos não saudáveis, como, por exemplo, fumar, beber álcool, ou, por exemplo, ter certas patologias em que, por exemplo, tomam demasiados corticoides, por isso vai ter mais risco de fratura, por exemplo. E, portanto, de acordo com isto, é assim, o que nos deve motivar mesmo a ir aqui à urgência é se for assim uma dor mesmo, à urgência não, ao médico de família, são basicamente estes tópicos aqui mais que estão aqui neste slide. Se a dor obviamente for assim uma dor que nos acorde durante a noite e que não nos deixe dormir, obviamente é uma dor para valorizar. Se for uma dor de cabeça, se for uma dor na coluna, qualquer que seja a dor e que nos acorde, é um sinal de alarme, ok? Se for também uma dor que não alivia com o repouso, regra geral também tem que ser valorizada. Nem todas, mas regra geral mais vale ser avaliada e ver o que é que poderá ser. Se a dor também tiver alguma componente de febre associada, se a pessoa estiver muito cansada, se tiver perda de apetite, isto pode significar que temos aqui temos uma presença de uma infecção qualquer e, portanto, devemos valorizar e devemos tentar perceber o que é, se for assim no peito, a dor, não é? Se é uma dor de cabeça, assim muito forte, com febres, lá está, também temos que valorizar. Se, obviamente, a dor já foi avaliada e ela não melhorou com nada, com a medicação que nós demos, tem que ser novamente reavaliada. E depois, obviamente, tudo o que sejam traumatismos e acidentes e quedas e que resultem numa dor muito intensa que a pessoa não tinha e que não passa com alguns dias de repouso, também tem que ser sempre avaliada. E, obviamente, todas as dores que durem mais de 3 semanas, isto mais ou menos, também têm que ser percebidas. E depois existem estes fatores de risco. Lá está, as pessoas idosas têm sempre mais risco, por exemplo, de fraturas de fragilidade, mesmo da coluna, por exemplo, uma pessoa idosa que tenha mais dor na coluna, que está sempre ali presente e que de facto não fez assim nada de especial, mas que a dor está lá e é incapacitante e às vezes até vai irradiar para a perna, se calhar temos que valorizar porque pode ter uma osteoporose e pode ter uma fratura uma fratura da coluna que foi simplesmente porque a coluna está fragilizada. Ou, por exemplo, numa pessoa fumadora também temos que valorizar. Uma pessoa que durante alguns anos andou a tomar muitos corticoides. Ou tem antecedentes na família também de fraturas, por exemplo. Temos de ter atenção a estas coisas. Tem noção qual é a dor que mais leva pessoas ao médico? Pois. Qual é o local da dor que mais leva as pessoas ao médico? Diga? Não é a mais frequente. Não. Dor nas costas. Dor nas costas. É um motivo muito frequente e que pode significar muitas coisas. Pronto, mas é dos motivos mais frequentes de consulta em cuidados de saúde primários e no hospital. A vacina do Covid provoca dores? Isso é um terreno cinzento. Se calhar daqui a 20 anos podemos falar mais sobre isso. Os sintomas, eu estou convencido, eu tenho tomado as vacinas todas e tenho convencido, na minha linguagem, que cria ressaca e, por exemplo, dores ósseas, articulações, cabeça, não é com frequência, mas surge e eu relaciono com a ressaca, chamo eu, das vacinas do Covid. Isto é uma realidade ou é para as Essa relação é legítima da sua parte, mas não configura uma evidência e uma relação direta até ao momento. Portanto, ainda não existem estudos suficientes para conseguirmos, de facto, ter essa afirmação. Ou queixas. Mas a percepção de muitas pessoas é que há uma série de sintomas que começaram a surgir pós-período pandémico, ou de infecção, ou após uma vacina. Não conseguimos atribuir uma relação direta, portanto, agora são queixas legítimas, mas não conseguimos relacionar, saber que foi uma causa e efeito, que são valorizáveis, estão a ser estudadas, mas uma coisa lhe garanto, está prevenido de uma infecção grave por Covid, que é o que interessa. Pode ter uma dorzinha. Ainda balançamos, de facto.
isso que o senhor também está-se a referir à tal ressaca, é o imediato, é tipo no dia seguinte, nos dias depois, é esse tipo de ressaca que estava a querer descrever. Não, é no dia seguinte à vacina, 2 dias depois da vacina. Não tem período. Ok, mais até à noite, estou deitado e sinto assim. Eu também deitado. Pois, se calhar a pandemia tinha menos uns aninhos e agora tem mais alguns, não é? E ainda pode ser da própria infecção. Qualquer vírus, na realidade, pode deixar algumas sequelas. Nós agora associamos mais ao Covid, mas antigamente tínhamos gripes que também deixavam algumas sequelas das pessoas. Mas nada é negligenciável e se causa desconforto deve ser avaliado. Não conseguimos atribuir uma relação direta. Se calhar daqui a alguns anos conseguiremos. Há todo um síndrome pós-Covid que tem múltiplos sintomas, que se manifesta de várias formas, está a ser estudado em todo o lado, desde queixas respiratórias até queixas cardíacas, mas estaríamos a inventar, e não é o nosso papel se disséssemos que sim, foi a vacina que causou. Não foi a vacina que causou. Não, isto também não é repetir, quer dizer, já que estamos aqui a falar... Sim. Obrigada. Pronto, e estávamos aqui a falar da dor lombar, não é? Eu acho que todos nós já temos as duas costas, não é? E a maior parte das vezes a dor nas costas que nós temos é muscular, pronto, e a maior parte das vezes tem a ver com aquilo que nós andamos a fazer, com a postura, na maior parte. Portanto, como é que estamos sentados, não é? No nosso computador, no nosso trabalho, a conduzir um carro, a ver televisão, e aqui nós trazemos algumas imagens de como é que vocês não devem estar sentados, como é que devem estar direitinhos, com as costas direitas. Falta aí uma, que é o telemóvel. Ai, o telemóvel, pois é, também importante, não é? Mas isso tem mais... É estas rugas, não é? Que agora as nossas vidas temos. A verdade é que isto está muito associado a idades todos. Isto tem a ver com o facto de não estamos a ver o telemóvel. Não é costas, é pescoço. E aqui são alguns exercícios, obviamente, que vocês podem fazer. São exercícios, mas pronto, todos nós devemos, para prevenir estas dores, devemos tentar, temos exercício físico, obviamente, perdemos peso quando estamos com excesso de peso, porque todo o excesso de peso sobre as nossas articulações vai nos causar dor, estamos a subcarregá-las. Alimentação saudável e, obviamente, praticarmos exercícios de relaxamento, para tentarmos evitar tensão muscular. Idealmente também aqui umas yogas, umas meditações ajudava tudo a evitarmos a ter estas dores musculares que são essencialmente, acho que a maior parte das dores que nós temos é quase relacionado mais à tensão muscular. Eu acho que também passa um bocadinho por termos consciência que no nosso dia a dia fazemos alguns disparates quando nos mexemos. Não é? Porque há movimentos, vamos às compras, vamos um peso mais de um lado do outro, até com pesos no chão, na cozinha, passear o cão, dar um puxão de um lado e do outro, a postura da carreira já foi falada. No dia a dia, se tivermos mais consciência, estou a pegar isto de maneira errada, vou usar as pernas. Estou a transportar um peso de um lado para o outro, tenho os pés apontados para ali e, portanto, viro as mãos para aquele lado. Esqueço-me de virar os pés. Se conseguirmos ter no dia a dia alguma noção da posição do nosso corpo e dos movimentos que estamos a fazer de forma errada, vamos conseguir muitas vezes prevenir alguns destes desconfortos, das dores de costas, musculares, articulares. Os senhores até se querem como dizia a Joana, que sempre faz qualquer coisinha, não é? Tem um peso brutal. Mas eu tenho uma calma. Mas devemos equilibrar o peso com uma mochilinha. Mas a mochila está igual. Pronto, temos que ter cuidado com o peso que também carregamos nas mochilas. Mas é verdade, nós temos tendência a carregar tudo no ombro. Só uma observação. A temática da dor preocupa a humanidade desde há milénios. Confúcio dizia o seguinte: se tens um mal e queres esquecer esse mal, arranja um mal maior. Ele garantia que a dor de dentes passava quando eu dava uma grande marretada de dedos. Se bem que nós nunca vamos sugerir isso, deixam-nos cansados. Obrigado. Mas é atual. Então,
Sabemos que a doença aguda implica muitas vezes ausência ao trabalho, ausência à escola, não é? Mas não necessita propriamente uma avaliação médica. Já se pararam com situações dessas. Eu não me sinto bem para trabalhar, mas também não tenho nenhum sinal de alarme que me faça ir ao médico. Então, como é que podemos atuar? Estar às 7 da manhã no centro de saúde para preencher o papel e ser avaliado, mesmo sem necessidade. Não, mas isso é cá fora, que é para depois chegar lá. Tem que baixar a flexibilidade. Estar no guarda, tec, para sair dor. Ou então acham ou têm conhecimento de uma outra solução recentemente implementada que pode ajudar a resolver as situações. Sim, 3 dias de férias. Havia alguém muito importante na minha vida que dizia que as férias não era para quando estamos doentes. Sim, férias é começar com saúde. Não sei se têm conhecimento, mas nós, através da aplicação do SNS 24, que todos nós utilizamos e conhecemos durante a pandemia, por causa do Covid, podemos justificar 2 ausências de 3 dias ao longo do ano no trabalho. Vocês têm, ok? São autodeclarações de doença. Está aí a informação. Desculpa, eu que interrompi. Autodeclaração de doença podem pedir através da aplicação do SNS 24 ou indo mesmo ao Google onde é SNS 24 no seu portal do utente, conseguem fazê-lo só com o número do utente e podem justificar essas ausências que não justificam uma avaliação médica, mas que conferem um mal-estar suficiente para não ir trabalhar. E se forem com uma criança avaliadas num hospital em algum lado e precisarem de voltar ao trabalho para cuidar da criança, como é que justificam essa ausência? É uma criança que tem que levar o vosso filho ao hospital ou a outro lado qualquer e a criança tem que ficar em casa. Ou por mal-estar, ou porque tem uma doença obrigatória de adicção escolar. Como é que o familiar que tem que cuidar da criança menor pode justificar essa ausência? Ok, portanto, pode ser emitida uma CIT, uma baixa de assistência à família, ou em alternativa uma declaração médica que pode ser submetida na Segurança Social, mesmo na Segurança Social direta, e que é equivalente a essa CIT e que justifica e, portanto, faz com que a criança não tenha que ser avaliada 2 vezes e não tenha que recorrer, por exemplo, ao centro de saúde, se já for a um hospital, para esse tipo de situação. E uma última situação que me iria lembrar... onde é que se podem passar baixas de ausência ao trabalho atualmente? Tem que, cada vez que vão ao médico particular ou chamar o médico a casa ou for a uma urgência, tem que ir ao médico de família depois para passar baixa? Pronto, é importante saber que a legislação mudou e qualquer médico pode passar uma CIT, portanto uma baixa de ausência laboral, seja a nível público ou privado, está bem? E seja a nível dos cuidados primários ou hospitalares. Portanto, se forem avaliados por qualquer médico, qualquer circunstância, e esse médico considerar que não tem capacidade para ir trabalhar, deve então emitir uma CIT e não tem que recorrer ao centro de saúde nesse contexto. Nós temos aqui alguns folhetos que, se quiserem, antes de ir embora, podem tomar a liberdade de levar à vontade. Obviamente são informações mais básicas, mas que nos orientam bastante e que vêm muito na linha do que nós tivemos a apresentar. Em meu nome, em nome da causa e com a agradável participação da doutora Alexandra, da doutora Joana e da doutora Tânia, queremos agradecer a vossa vinda e este bocadinho que foi um pouquinho mais do que o previsto, para nós é sempre agradável, mas convido-vos sempre a voltarem, a passarem testemunho e a regressarem a estas iniciativas. Obrigada a todos e bem-aja. O guia da nossa terra. Torres Vedras em papel ou online na internet. Tem tudo o que procura. De forma simples e cómoda, colocamos Torres Vedras disponível para o mundo.
O seu cartão de visita, a sua informação ao alcance de toda a gente. Guia do Oeste. Basta procurar. E com uma relevância fantástica, encontra em segundos tudo aquilo que procura. Guia do Oeste. Se é importante, está aqui, no seu guia. Guia do Oeste.